posições relativas. Tá? Então, posição relativa, né? Relativa entre retas. Entre duas retas, né? Porque a gente vai sempre comparar duas. Gente, qual a posição relativa de retas que vocês conhecem? Lá do ensino médio, né? Da geometria espacial, lá do segundo ano. Alguém saberia, alguém lembraria, né? Então, Em pé, deitado, na diagonal, seria isso? não, digo assim, né? Paralelas, coincidentes, reversas e Concorrente? concorrentes. Isso. Então, ó, Ah, então a gente tem 4 casos, ó. No caso de compararmos, né? Compararmos duas retas, temos 4 possibilidades. Quais são elas? A primeira que a gente vai começar é aqui, Marcelo falou aí, ó. É o caso de concorrente? Isso, vamos falar sobre as retas serem concorrentes e vamos tentar estabelecer um critério, né? Para a gente, sempre que estiver analisando, termos um cálculo para fazer, uma lógica para usar e decidir. Não, essas duas retas são concorrentes. Garantir que elas são concorrentes sem precisar desenhar elas, né? Então, primeiro caso, concorrentes. Quando é que duas retas... Não, vamos passar por... Acho que paralelo é mais fácil. De Professor, concorrentes. eu ia perguntar isso também, mas a gente vai estabelecer algum paralelo sobre as posições relativas Relativas. e as equações lá de cima? Com Quando a gente toda tinha certeza. Gente, a VGA, a partir de vetores? de retas, né? A Ah, gente vai usar tudo que a gente viu anterior. Então, de retas usa vetores, de planos usa vetores, de posição relativa usa reta, plano e vetor. Usa tudo. Então, a partir de agora, tudo que a gente fizer vai usar todos os conceitos que a gente já viu. Por exemplo, ó, aqui a gente usou, né, dois vetores no plano para obter o normal, produto vetorial. Para calcular ângulo, usamos produto escalar. Agora, na posição relativa, vai aparecer produto misto. Olha só, por exemplo, paralelas, né? Vamos pegar duas retas, vou dizer aqui, ó, R e S, que são paralelas. O que é que eu posso afirmar sobre os vetores diretores de R e S? O que é que eu posso falar sobre esses vetores diretores? que eles são paralelos? E isso, né? Então, ó, o vetor R, É paralelo a S. isso, então ele é alguma constante vezes o vetor S, né? Em outras palavras, Uhum. em palavras não, né? Vou colocar assim. Isso aqui significa que R é paralela, o vetor R é paralelo ao vetor S. Né? Então, se são paralelos, a questão 1 da prova, né? Se são paralelos, então você pode escrever um vetor como um múltiplo do outro. Agora, se eu pego qualquer ponto em R, o que é que eu posso afirmar com toda certeza a respeito de S? Então, se A pertence a R, isso implica Que que A A... pertence a R? Não, A já pertence a R, né? Ah, Já oh, a peguei S? aqui. Ele não pode pertencer, né? Isso. Porque se são retas paralelas,
Elas não se tocam. Então, se eu pego um ponto em uma reta, não Tem que vai ser estar na diferente outra. do ponto da outra. Exatamente. Eu pego um ponto arbitrário dessa reta e esse ponto arbitrário não está, né, na reta S. Então, primeiro passo é, então, você tem duas retas lá, vou te dar as equações. Aí eu pergunto, essas retas são paralelas? O que é que você faz? Primeiro passo. Porque assim, gente, só o fato de um ponto estar na primeira reta e não estar na segunda, não garante que as retas são paralelas. Por quê? Pode acontecer isso, ó. Aqui está R, aqui está S, você pegou o A aqui, o A está em R, mas não está em S. Mas o que acontece nesse caso aqui, ó? Os dois vetores não são paralelos. Não são. Então, tem que satisfazer as duas coisas. Primeiro, você verifica que os vetores são paralelos. Ou seja, que um é múltiplo do outro. Depois, você verifica que, pegando um ponto em uma reta, tanto faz se for R ou S, ele não vai estar na outra. Beleza? Então, essas duas coisas, gente, essas duas coisas aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó. Isto garante que R é paralela a S. Tá? Quer verificar se as duas retas são paralelas? Observa o vetor diretor das duas, se são paralelos. Se a resposta for sim, aí você pega um ponto em uma e vê que não está na outra. Um ponto qualquer, você que vai escolher o ponto. Daqui a pouquinho a gente vai fazer exemplo, você vai entender direitinho aí. O segundo caso é das retas serem coincidentes. Lembra que eu falei que você, por exemplo, eu falei até de Marcelo e Leonardo. Eu posso pegar a mesma reta e escrever duas equações distintas para elas, né? Basta que para isso, sei lá, Marcelo pegue o ponto Use pontos diferentes. Exatamente. Marcelo pega o ponto 1, e Leonardo pega o ponto 572. Vão dar equações completamente distintas, mas vai ser a equação da mesma reta. Quando você fizer o estudo da posição relativa, vai dar coincidente. Como assim, professor? Olha só. Coincidentes. Nesse caso, o que eu quero? Eu quero que as retas R seja coincidente com S. O critério, gente, é muito parecido. Isso aqui é um critério, tá? Critério. Deixa eu colocar mais para cima. Critério. O critério é bem parecido. É bem parecido. Espera aí que... Pronto. O critério é bem parecido, gente. Qual é o critério, né? Gente, o que é que eu posso falar a respeito dos vetores diretores de R e de S? Sei lá, vou dizer que R está aqui e S está aqui. Os vetores diretores aqui nesse caso são o quê, gente? Professor, ali em cima está dizendo que são iguais, né? É isso. Mas pode acontecer de não serem iguais, pode acontecer de ser assim, ó, 1 e 1, esse aqui ser o R, né? E o S ser 2, sei lá. 2, tá? Ser a mesma reta, mas em vez de eu pegar o vetor 1, eu aumento o tamanho dele duas vezes. Não vai ser igual, mas vão ser o quê? Coincidentes? Não, parecidos. Paralelos, né? Paralelos também, ó. Eles são porque estão na mesma reta, né? Exato. Então, porque assim, gente, ó, se você pega, você está estudando posição relativa entre retas, aí você pegou e concluiu que o vetor diretor de um é paralelo ao vetor da outra. Você vai ficar em dúvida, opa, são paralelas ou são coincidentes? O que muda de uma para outra é o ponto. No caso da paralela, os vetores são paralelos, mas pegando o ponto em uma,
ele não está na outra. Qualquer ponto, gente, que eu pegue aqui em R, ele também está em S, porque são coincidentes, é a mesma reta. Então, nesse caso aqui, muda aqui, ó. A pertence a R, implica que A pertence a S. Os critérios são muito parecidos. Nas paralelas, perdão, como elas não se cruzam, não tem ponto em comum, então, tomando o ponto em uma, eu tenho que o ponto não está na outra. Nas coincidentes, é o contrário. Os vetores diretores são paralelos. Por mais que eu aumente ou diminua o tamanho, um é uma coisa vezes o outro. Agora, se eu pego um ponto na reta R ou na reta S, tanto faz, já que são idênticas, ele também vai estar na outra. Então não importa, você pode pegar lá, professor, eu peguei o ponto 7, 8, menos 5. Você tem que conseguir concluir que esse 7, 8, menos 5 também está na outra reta. Vamos fazer exemplo, vocês vão perceber isso direitinho aí. O terceiro caso é de serem concorrentes. Ô, professor, rapidinho. Então, sendo coincidentes, mesmo elas sendo paralelas, elas vão ter os valores iguais, não é isso? Exatamente. Os vetores diretores são paralelos, mas pegando um ponto em uma, esse ponto também estará na outra. Uhum. Então, isso implica em, tipo, que todos os vetores coincidentes são paralelos, mas nem todos os vetores paralelos são coincidentes, não é isso? Exato, mas na verdade não é de vetor, né? Porque lembra que o vetor... No caso seria a reta, né? Isso, porque você pegando um ponto na reta R e com certeza ele estando na reta S, sendo que os vetores são paralelos, não tem outra alternativa a não ser você concluir que elas são coincidentes. Exatamente, a mesma reta. Tá? Tá mas como aqui é posições relativas, tem essa questão, né? Da diferença. Exatamente. Né? Perceba que o primeiro... Vai ser a mesma coisa aqui, gente. Ó. Vai ter agora concorrentes e reversas. Vocês vão ver que a gente separa de dois em dois casos, né? Os dois primeiros, eu analiso paralelismo de vetor. São paralelas. Se você pegou uma reta e viu que os vetores são paralelos, você vai ficar em dúvida. Elas são paralelas ou são coincidentes? Não sei. Tem que fazer o que agora? Pegar um ponto. A segunda prova. Exatamente. Se o ponto tiver... Você pegou um ponto em R, concluiu que ele não está em S, aí você conclui, com certeza, elas são paralelas e não são coincidentes. Agora, se você pegou um ponto em R e ele está em S, você conclui que que as retas são coincidentes, porque não tem como duas retas serem paralelas e ter um ponto em comum se não for a mesma reta. Né? Duas retas paralelas, tem aquele teorema, né, que diz que se tocam no infinito, mas aqui em geometria analítica, isso não existe. Duas retas paralelas, elas não se tocam em ponto algum, em lugar nenhum, nem do infinito, nem do além, nem de lugar nenhum. Beleza aí? Tranquilo por enquanto. Beleza, professor. Vamos lá. Concorrentes agora. Concorrentes. Então, quando é que duas retas são concorrentes? Então, eu vou pegar aqui uma reta R. Quando elas se cruzam? Isso, elas se tocam em um único ponto, né? Isso. E S. Então, vamos ver o que é que eu posso falar a respeito. Qual é o critério que eu uso para concluir que essas retas elas não são nenhuma das outras. Isso, para concluir que elas são concorrentes, né? O que é que eu vou fazer? Esse jeito de estudar de Marcelo é ótimo. É porque você não lê minhas anotações, Gabi. Olha só, gente. Para concluir que elas são concorrentes, o que é que eu vou usar, né? Eu vou usar o seguinte critério. Se elas são concorrentes, eu pego aqui o vetor, deixa eu trocar a cor do piloto aqui, eu vou pegar, sei lá, azul aqui, ó. Acho que dá para ver aí, né? Dá para ver o azul? Não, né? Tá ruim. Laranja vai ficar... É que eu não quero pegar preto para não misturar vermelho e preto. Muito bem, professor. Né? Muito bem. Né? Pode dar ruim. Pode cair a chamada. Então aqui digamos que é o vetor R, ó. Cristiano falou alguma coisa ali que eu não consegui ler. Deixa eu engrossar aqui a ponta do piloto. Aqui é o vetor R, aqui é o vetor S.
Cristiano falou o mesmo ponto comum, professor. O mesmo, elas têm um ponto em comum. Mas só que você pode dar o azar, Cristiano, porque assim, eu vou te dar as duas equações da reta, você não sabe se elas são concorrentes. Ele falou Então, agora da origem. Mas só que observa, né? Uma reta, qual seria a origem de uma reta? Uma reta não tem, né? Início nem fim. Isso era uma linha constante. A gente que Isso, né? toma como ponto, né, de partida. Exato. A composição desses vetores aí, fazer a soma deles. Opa, ó, a ideia de Leonardo é minha, porque, no caso, eu tinha que os vetores R. Aí, ó, começou a cair. Aqui travou um pouquinho, só foi o senhor falar vermelho e preto, tá vendo? Pô, tá vendo aí, gente? Acho que Vermelho e tá preto dá ruim, né? Vermelho e preto Travou cai. aí. Aí é difícil. Tá? Melhorou aí? Tá melhor, tá melhor. Ó, e você vê, né? Que caiu justamente na terceira, né? Seria um sinal. Seria um sinal? Serão as profecias de AVGA com relação ao time chamado Derrota? Não sei. mas vamos ver aqui, gente. Ó. Vamos pegar o critério que a gente fez sobre retas paralelas. No caso de retas paralelas, o nome já sugere que os vetores são paralelos. Aqui, no caso de concorrentes, vai acontecer dos vetores serem paralelos? Não. Não. Então, Não. ó. Então, R. Vou colocar aqui. Não ó, pode R, ser paralela a S. Isso, R e Isso já é um S. critério também, né? Exatamente. Não são paralelos. Não são Eles paralelos. são ortogonais. Não precisa ser ortogonais, porque eles podem ter, sei lá, um ângulo qualquer, um ângulo de 30 certo, graus. entendi. Pode Não ser precisa qualquer. ser ortogonal. Mas o caso de ser ortogonal, Leonardo, é um caso particular de retas concorrentes. Se tocam em um ponto e os vetores R e S não são paralelos. Só que isso não basta, gente. Os vetores R e S não serem paralelos, não basta. Em outras palavras, né? Ou equivalentemente, lembra aí, ó, os vetores R e S são LI. São LI, ou seja, não dá para você escrever um como múltiplo do outro. É a mesma coisa, né? Não acontece de um ser uma constante vezes o outro. Isso não vai acontecer. Por exemplo, vai ser o vetor, um vai ser 1, 2, 3, o outro vai ser 7, 7, 5 menos 2. LI, lembra aí, linearmente independente. Falamos no início do curso, né, sobre CLI. Mas não, ó, se não lembrar, não tem problema. Guarda essa informação aqui, ó. Guarda essa informação aqui, ó. R e S não são paralelos. Né? Então, ou equivalentemente, é que se você não quer ler assim, você lê do outro jeito. Tá? Então, vou até tirar isso aqui. Vou tirar esse LI aqui. Deixa isso fora. Tá? Não são paralelos. Morreu aí. 4 minutos para a gente terminar. Beleza? Então, R e S não são paralelos, mas isso não é suficiente. Porque, gente, pode acontecer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui num cubo. Digamos que eu pegue essa reta, ó. Vou pintar aqui duas retas. Eu pegue essa reta que eu estou pintando de vermelho. E essa reta que eu estou pintando de rosa. Essas duas retas são paralelas? São, não? Não. Quer dizer, paralelas não, são ortogonais, não? São ortogonais. Mas observe que os vetores diretores das duas, ó, esse aqui é o R, esse aqui é o S. Eles não são paralelos.
Mas as retas nem se tocam num ponto comum, elas nem se tocam. Então, o fato de RS não ser paralela não garante que as retas são concorrentes. Elas são concorrentes. Exato. Então, a gente precisa de mais uma coisa. E que Mas coisa é essa? se a gente. Um ponto em comum, não? Um ponto em comum que eles se cruzam, né? É isso, mas e como é que eu acho esse ponto comum? Movendo o problema é vetor? esse. Vou dar uma ideia melhor. Se eu pegar um ponto aqui, um ponto A na reta R e um ponto B na reta S, o vetor AB, concorda comigo que o vetor AB está no mesmo plano que R e S? Ou seja, gente, ó, R, S e AB São coplanares. são coplanares. São coplanares. O que não acontece nesse caso, pega um ponto A aqui e um ponto B aqui. A, B, AB, R e S são coplanares? Não. Não são. O único caso de serem coplanares vai ser o caso de serem concorrentes. Lembra aí que a gente falou que para analisar se vetores são coplanares, fazemos o quê? Produto o quê? Misto. Produto misto. Então, ó, o misto entre R, S e AB tem que dar zero. Não é assim? Vimos que para 4 pontos serem... Vamos lá, vamos relembrar aqui, ó. 4 pontos serem colineares, ou coplanares, o que a gente fazia? Montava os 3 vetores, montava a matriz, produto misto e dava zero, não era assim? Então, gente, ó, o vetor R é como se fosse o AB, o vetor S é como se fosse o AD, e o vetor AC é como se fosse o AB. Quando eu fizer o misto entre os 3, vai dar zero. Se isso acontecer, elas são concorrentes. Show de bola aí, gente? Ficou claro? Ficou. Vai melhorar quando a gente for fazer exercício. Vocês vão ver que a gente vai conseguir pegar esses critérios direitinho aí. Deixa só, eu vou repetir esse desenho, mas eu vou repetir ele mais embaixo. E o último caso é de serem reversas. Lembra que são retas reversas aí? São retas que não são paralelas e nem coplanares. É o caso das duas retas que eu acabei de pintar aqui, ó. Que eu acabei de apagar também, né? Mas eu vou redesenhar. Vamos pegar aqui esse cubo. Claro, né, gente? A gente está representando como retas, mas retas não tem nem início nem fim. Então, quando a gente pega aqui o cubo, é só para a gente ter a visão 3D, né? Então, gente, olha só. Essa aqui seria a minha reta R de verde, ó. Vou pintar aqui de verde. Ó. Essa aqui seria a reta R. A reta que eu vou pintar de rosa é a reta S. É a reta S. Aí, de novo, ó. Vamos pegar um ponto aqui de cinza. Um ponto A em S e um ponto B em S, em R. O que podemos afirmar a respeito do produto misto entre AB, R, o vetor diretor de R e o vetor diretor de S? Então, ó, primeiro, para que duas retas sejam reversas, eu tenho que ter como critério que R e S não são paralelos. Não A gente são. poderia usar como critério, no caso, as duas coisas que o senhor falou? Exatamente isso que a gente vai fazer. Ah, O primeiro caso é o mesmo critério do item anterior. R e S não são paralelos. Mas aí, como é que você vai saber que um é e outro não é? Gente, é só mudar aqui, ó. Se elas são coplanares, o produto misto dá zero. E se não são coplanares, quanto é que dá o misto?
Mais que zero, diferente de zero? Diferente de zero. Pronto. Eita, eu fui logo para 1. Para mim, 1 é o contrário de zero. Então, gente, se você observa, né? Paralelas e coincidentes, o primeiro critério é o mesmo. Então, quando você fizer, você vai ficar em dúvida. É paralela ou coincidente? Aí tem que fazer o segundo. Quando você vier para reversas e concorrentes, o primeiro critério é o mesmo. Você percebeu que os dois vetores diretores das retas não são paralelos. Aí você fica em dúvida. São concorrentes ou reversas? Aí faz o terceiro critério. Pega um ponto, né? Deixa eu até chamar a atenção aqui, ó. Em que A pertence a R e B pertence a S. Tem que ter cuidado para não pegar dois pontos na mesma reta. Senão não tem graça. Professor? Tá? Ah, não, pode continuar, depois eu pergunto. Eu acho que eu pode explicar e tal. Isso, então um ponto vai ter que ser de uma reta e o outro ponto da outra reta. Se você pegar dois pontos da mesma reta, vai dar zero o produto misto. Então pode ser que você pegue retas reversas e quando faça o produto misto dê zero, mas sem ser concorrente, só porque você pegou o ponto errado. Ok, gente? Você ia perguntar alguma coisa, Marcelo? Ou eu expliquei? Não, era só assim, tipo, então o primeiro passo para fazer o exercício é ver se é paralelo, não é isso? Vamos lá, vamos fazer aqui alguns exemplos e a gente vai verificar isso. Vamos fazer aqui exemplos, ó, que aí você vai ver. Porque nem sempre podem ser paralelas, né? Então, exemplo quanto aqui? Eu parei ali no exemplo 5. Então, esse aqui é o 6. Esse é o 6. Tá? Então, estude a posição relativa, das retas R, e R eu vou dar assim, ó, XYZ igual a 1, 2, 3, mais lambda, o vetor diretor é 0, 1 e 3, e S nos seguintes casos. Quais são os casos? O primeiro, eu vou dar a equação de S, uma equação vetorial, gente, ó. XYZ igual a 0, 1, 0, mais lambda 1, 1, 1. Na letra B, a equação de S vai ser interseção entre dois planos, ó. X mais Y mais Z igual a 6, com X menos Y menos Z igual a menos 4. E a letra C vai ser a reta S, tem equação XYZ igual a 1, 3, 6, mais lambda vezes o vetor 0, 2, 3. Tá, vamos resolver isso aqui. Gente, olha só. Então, na letra A, eu tenho que analisar essa reta R que ele me deu com essa reta S aqui. A reta S, nesse caso, é aquela ali. Então, ó, só vou colocar aqui para ficar mais fácil de visualizar. A reta R é XYZ igual a 1, 2, 3, 0, 1, 3. 1, 2, 3, mais lambda, 0, 1, 3. E a reta S é o que? XYZ igual a 0, 1, 0, mais lambda, 1, 1, 1. Primeiro passo, gente. Primeiro passo em todos, é analisar o quê? Vetor, ó. Vetor, ó. Todos os primeiros passos se referem a vetor.
Então, o que, é que eu Tem vou que achar fazer? dois, né? Hã? Achar dois vetores, né? Isso, então vamos lá. Me digam quem é o vetor diretor da reta R. Seria Y 013. 013, é, né? 013. 0 e 3. Ó, lembra aqui que é o ponto desconhecido. É Aqui é o ponto quem tá conhecido. multiplicando o lambda. Parâmetro. Isso, exatamente. Então aqui é o vetor R. Agora me digam quem é o vetor diretor da reta S. 1. Pronto. Gente, existe chance de um vetor ser múltiplo do outro? Professor, você poderia repetir? Eu não entendi direito. Existe chance de um vetor aqui ser múltiplo do outro? Será que multiplicando esse vetor... Porque, ó, Não. Não. não, né? Porque para zerar aqui, Porque ó... primeiro que tem 0, né? Exatamente, eu Por zero. teria que multiplicar por zero, vai zerar tudo. E esse aqui não é zero com tudo. Se você não quer fazer assim, você pode fazer o quê? Faz o vetorial entre R e S. Se der diferente de zero, eles não são paralelos. Tá? Faz o vetorial. Se der diferente, não são paralelos. Então, observamos que R e S não são paralelos. Mas você pode fazer isso no olho mesmo. Olhando aqui dá para ver que não são paralelos, né? Não são paralelos. Ou então, você pode tentar fazer que seja, ó, R é alfa vezes S. Aí monta o sistema de equação e vê que o alfa não existe. Você tenta resolver o sistema e não vai conseguir resolver porque o alfa dá problema. Você vai ter que encontrar 3 valores para alfa. Vai encontrar alfa igual a 1, alfa igual a 3. Só aí já morreu sua questão. Não é, porque o alfa tem que ser um valor só. Então, gente, se R e S não são paralelos, pergunto, as retas podem ser paralelas? Não. Não. Podem ser coincidentes? Também não, porque é critério, né? Se paralelo. Isso, exatamente. Então estamos em dúvida agora. Ou elas são concorrentes, Coincidentes ou concorrentes ou são reversas. Então observamos que R e S não são paralelas. Logo, R e S são concorrentes ou reversas. Então, o primeiro critério eu já fiz. Agora, qual é o segundo critério, gente? Ó, nos dois, ó. Se for concorrente, eu tenho que montar o vetor AB, fazer o misto e dar zero. Se for reversa, eu pego o vetor AB, monto ele, quando eu fizer o misto é diferente de zero. Então, ó, temos que pegar um ponto A. Então, ó, para verificar isso, então, para verificar isto, tome o quê, né? O ponto A pertencente a R e o ponto B pertencente a S. Vamos pegar um ponto em cada reta. Qual é o ponto da reta R? Olha para cá que vocês vão conseguir me dizer um. Esse mesmo não. Na verdade, eu tô conseguindo ler, mas eu acho que é 1, 2 e 3. Isso. E quem é o ponto de S? 0, 1, 0. 0, 1, 0. Agora eu preciso do vetor AB. Tenho que montar o vetor AB. Quem é o vetor AB? B menos A, 0 menos 1, menos 1, 1 menos 2, menos 1 e 0 menos 3, menos 3. Pronto. Agora, gente, ó. Agora, vamos fazer o misto. Se der 0, são concorrentes. Se der diferente de 0, são reversas. Vamos lá? Bota em linha, né? O vetor R, 0, 1, 3, ó. 0, 1, 3. Aqui são as coordenadas de R. Quem é de S? 1, 1, 1. Então, 1, 1 e 1. Aqui são as coordenadas de S. E menos 1, menos 1, menos 3. Pronto, vamos calcular o produto misto aqui, ó. Então, 0, 1, 1 e 1, menos 1 e menos 1. Como é que é aqui, ó? 0,
menos 1, menos 3. Deu menos 3, vem mais 3, né? Troca o sinal, aqui dá 0. Aqui deu menos 3, vem mais 3. Menos 3 mais 3 cancela, menos 1 mais 3 dá 2. 2 é diferente de 0. Então, o produto, ó, o RS não são paralelos e o produto misto deu diferente de 0. Logo, elas são o quê? Reverso. Reverso. Então, assim concluímos que R e S são reversas. Ou seja, elas não são paralelas e estão em planos diferentes, não se tocam, né? Pronto, gente. Então, o primeiro caso, a letra A, já fizemos. Letra A aqui, ó. Letra B. Na letra B, a reta R não mexe, né? Porque a reta R é a mesma para os 3 itens. Só que na letra B, a reta S é a interseção entre 2 planos, ó. Estão vendo? X mais Y mais E igual a 6 e X menos Y menos E igual a menos 4. Então, gente, ó, a reta R não vou mexer, é a mesma lá, ó, que eu dei. Opa, aqui falta o XYZ, né? Então, XYZ igual a 1, 2, 3, mais o parâmetro vezes o vetor diretor, que é 0, 1, 3. E a S eu dei como interseção entre 2 planos. X mais Y mais E igual a 6 e X menos Y menos E igual a menos 4. Vamos ver? Então, o primeiro passo é o vetor diretor de R eu já tenho. É 0, 1, 3, como vocês já me disseram. Agora, falta dizer quem é o vetor diretor de S. Olhando para essa equação, não tem como saber. Então, o primeiro passo é... Então, vamos, ó... Bem detalhado, gente. Para quando vocês estiverem estudando, dá para entender tudo, ó. Vamos encontrar S, vetor diretor de S. Tá? Então, para isso, ó, equação 1, equação 2. Então, X mais Y mais E igual a 6. X menos Y menos E igual a menos 4. Vamos lá, vamos isolar o X nessa equação aqui, ó. Então, fica X é igual a Y mais E menos 4. Passei os dois para o outro lado. Poderia ser qualquer outra letra, tá, gente? O X é porque eu escolhi. Mas pode ser qualquer outra coisa. Vamos voltar para a equação 1, para substituir. Então, quem é X? Y mais E menos 4, troquei por X, mais Y mais E igual a menos 6. Gente, Y mais Y, 2Y, Z mais E, 2Z, passa o 4 para o outro lado, isso fica menos 2, ó. Porque o 4 fica positivo, né? Menos 6 mais 4, menos 2. Divide a equação toda por 2, que você vai encontrar Y mais E igual a menos 2. E aí você isola uma das duas, sei lá, vamos isolar o Y. Y igual a menos 2 menos E. Agora volta para a equação 2 e substitui de novo, ó. X é igual a menos 2 menos E mais E menos 4. Ou seja, X é igual a, cancela aqui, menos 6. Pronto, gente. Então, ó, olha só. Logo, se P é um ponto de S, se P igual a XYZ, né, pertence a S, então ele tem que satisfazer as condições que S impõe para ele. E quais são as condições? O X, você tem que ser menos 6. O Y, tu pode ser menos 2, menos E. E o Z, já que eu não isolei nada aqui, ó, ele é Z mesmo. Agora vamos separar ponto de vetor. Quem tem número
e quem tem só letra. Vamos ver, ó. Isso é igual ao quê? O x permanece menos 6, não tem por que mexer. No y eu tenho menos 2 quietinho aqui. E no z não tem nada de número só. Mas no x não tem variável z, então 0. No y tem menos z, deixa quieto. No z tem z. Ou seja, gente, ó, isso aqui é menos 6, menos 2 e 0, mais z vezes 0, menos 1 e 1. Essa é a equação da reta S. Equação vetorial, ó. Agora, se eu perguntar, vocês sabem me responder. Quem é um vetor diretor para S? Vetor diretor de S? Isso. 0, menos 1 e 1. 0, menos 1 e 1. É porque o Z só tá mudando a letra. Isso. Então, gente, olha só. 0, menos 1 e 1. Beleza. Então, como é que eu vou fazer agora? Vamos analisar os vetores, né? Lembra aí que R, a gente tinha visto ele lá anteriormente, né? O R foi 0, 1, 3, né? O diretor de R aqui, ó. 0, 1, 3. Esses vetores, gente, eles são múltiplos um do outro? Só. Não. Aí, Não, né? Não. Para saber, pode fazer Não, assim. de novo, Ó. porque se Não. tem um zero, não é tudo zero, não tem como ser muito. Não, mas observa. Não, o fato de... porque aí se 0 vezes 0 é 0. Isso, o fato de ser 0 aqui na primeira coordenada, Marcelo, e também ser tanto na de S quanto na de R, não me permite concluir que não são, porque se aqui fosse assim, ó, um vetor fosse 0, 2, 2, o outro fosse 0, 1, 1, ou 0, 4, 4, eles são paralelos, né? São paralelos. Nesse caso aí, No caso, o que eu queria dizer era que se o segundo não tivesse zero. Se o segundo não tivesse 0, a gente já conclui direto aí, né? Beleza? Tá certinho aí. Tá certinho. Vamos lá. Então, gente, S e R já conseguimos. Então, ó, não são paralelos. Aí alguém que tá vendo a aula, mas não teve coragem de perguntar, ficou com vergonha, você pode fazer assim, gente, ó. Se não consegue ver direto que não é, você pode tentar escrever, ó. Escreve o S como sendo um alfa vezes o R. Quem é S? O S é 0, menos 1 e 1. Isso é, multiplica alfa por R. 0 vezes alfa dá 0. Alfa vezes 1 dá alfa. Alfa vezes 3 dá 3 alfa. Virou um sistema de equação simples, ó. 0 igual a 0 não precisa colocar, porque 0 já é igual a 0. Alfa igual a menos 1, ó, na segunda coordenada. Alfa igual a menos 1. E na terceira, 3 alfa é 1, ou seja, alfa é igual a 1/3. Ora, alfa é 1/3 ou alfa é menos 1? Ele só coloca um valor, não pode isso. Então, se eu não conseguir resolver o sistema, se eu não achar um único alfa que satisfaça o que eu quero, então eles não são paralelos. Ok aí, gente? Tudo ok. Tranquilo? Então, não são paralelos. Se não são paralelos, eu fico em dúvida. Opa, não são paralelos. Então, podem ser reversas ou podem ser concorrentes. Para isso, de novo, eu pego um ponto em uma e um ponto na outra. Fácil, gente, moleza. Me dê um ponto de R. Já pegamos na questão anterior, né? Aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Agora me dê um ponto de S. Olha o de S aqui, gente, ó. Menos 6, 2, 0. Menos 3, menos 2 e 0. Menos 6, menos 2 e 0. Vamos montar agora o vetor AB. B menos A. Menos 6, menos 1 dá menos 7. Menos 2 dá menos 4. E 0 menos 3 dá menos 3. Vamos fazer produto misto agora, ó. R deu 0, 1, 3. 0, 1, 3. O S deu 0, menos 1 e 1. E o AB deu menos 7, menos 4 e menos 3. Não, acho que não era esse exemplo que eu queria, não, porque eu tô achando que vai dar reversa de novo, mas não era isso que eu queria, não. Eu queria que desse concorrente, mas vamos ver. Vamos lá, gente. Produto misto aqui, ó. Zerou aqui. Aqui dá menos 7. Vou colocar aqui, né, para não ficar confuso. Então aqui dá menos 7. Ô, gente, não vai ser 0, não. Vamos ver se vai ser 0, né? Temos que ver se vai dar 0. Quanto é que dá isso? Ah, tá. Aqui vai ser 0. Aqui dá menos 7. Aqui dá 0. Aqui dá mais 21, vem menos 21. Aqui dá 0 e aqui dá 0. Então dá menos 28, que é diferente de 0. Ou seja, logo R e S são reversas. De novo. Não era isso que eu queria, mas deu. Não tem problema não. Tá? Vamos pegar mais uma página aqui, então. A última letra, né, que foi a letra C, o R mantém para todas, e o S é isso aqui, ó. Então, o R a gente vai manter. É x, y, z igual a 1, 2, 3, né? Mais lambda vezes 1, 0, 1, 3. E S, nesse caso, vai ser x, y, z é igual a 1, 3, 6, mais... Eu vou mudar o parâmetro aqui, só para vocês não pensarem que é o mesmo lambda, tá? Vou colocar mi. 0, 2, 3. Pronto, gente. Agora me digam. Vetor diretor de R, vocês já me disseram. É 0, 1, 3. Vetor diretor de S. Quem é? Quem é? 0, 2 e 3. 0, 2 e 3. De novo, gente, não são paralelos. Por quê, gente? Ó, seriam paralelos se aqui fosse um 6, ó. De novo, você faz assim, ó. Pega o R e escreve como um alfa S. Aí você vai encontrar o quê? O R, né? 0. Tem que ser um múltiplo de 0. Isso dá certo para qualquer alfa que você me der. De R, que agora 1. Tem que ser igual a alfa vezes 2, né? 2 alfa, ou seja, alfa tem que ser meio, né? Passo 2 dividindo. E 3, por fim... É igual a 3 alfa. Pronto, então aqui o alfa tem que ser 1. Ora, o alfa é meio ou 1? Não pode. Ele não pode ter dois valores, só pode ter 1. Então não são paralelos, né? Não são paralelos. Então fico em dúvida. São concorrentes ou são reversas? Pega o ponto A pertencente a R. Já fizemos isso 2 vezes. É o mesmo ponto. 1, 2, 3. Pega o ponto B em S agora.
1, 3, 6. Esse é o B. Faz o vetor AB. Quem é AB? B menos A. 1 menos 1 dá 0. 3 menos 2 dá 1. 6 menos 3 dá 3. Produto misto 0, 1, 3, que é o R. 0, 2, 3, que é o S. 0, 1, 3. 0, 0, 0, 1, 2, 1. Gente, ó, propriedade, né? Se uma coluna da matriz é 0, o determinante dá 0. Mas vamos fazer, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Deu 0. Logo, R e S são o quê, gente? Ó? Os vetores não são paralelos, mas o produto misto deu 0. Então, elas são o quê? Concorrentes. Nesse caso daí, dá para ver que a reta R e o vetor AB, eles são iguais. Isso. Quando eu identificar isso, eu já posso dizer que eles são concorrentes? Com toda certeza. Porque se duas linhas da matriz são múltiplas uma da outra, ou iguais, né? O determinante está 0. Então, você pode argumentar como AB é paralelo a R, ou é igual a R. Igual temos... a R é 013 e a B... Exatamente. Então, temos que as retas são concorrentes. Show de bola. Tá? Antes da gente ir embora, somente mais um exemplo. Porque só dei de reversa e concorrente. Vamos ver mais um exemplo. E aí a gente acaba a aula. O exemplo de agora é o exemplo de número 7. Então, gente, ó, tem 7 exemplos para vocês refazerem. Refaçam, gente. Refaçam mesmo. Exemplo 7. Então, estude a posição relativa. A minha letra no início da aula começa feia e termina horrível, né? Porque já todo mundo cansado, eu cansado, dedo doendo. Das retas R, eu vou te dar ela 1, menos 1, 1 menos 1 e 1. Oh, gente, perdão aqui. Das retas. Deixa eu colocar aqui embaixo que fica melhor. R, x, y, z igual a 1 menos 1 e 1, mais o parâmetro lambda vezes menos 2, 1 e menos 1. E S vai ser a interseção entre y mais z igual a 3 e x mais y menos z igual a 6. Bom, eu espero que essas sejam paralelas. Vamos ver se é mesmo. Então, solução. De novo, gente, ó, S é a interseção entre planos. Então, não tem como eu olhar o vetor diretor. O que é que eu vou fazer? Resolver o sistema. 1 e 2. Então, y mais z é 3. X mais y menos z igual a 6. Você tem em mente que você tem que isolar uma letra, deixar a reta todinha dependendo de um parâmetro só. Se R também fosse um sistema, se tivesse dado 2 sistemas, eu teria que resolver os dois. Resolve um primeiro, acha quem é ponto e vetor. Resolve o outro depois, acha quem é ponto e vetor. Beleza? Então vamos isolar aqui o z. Ó. Z é igual a 3 menos y. Aí substitui aqui. X mais y menos, quem é z? 3 menos y. Isso é igual a 6. Então fica x mais y menos 3 mais y igual a 6.
Isola o x agora que está mais fácil. Ó. X mais 2y é igual a 9. Então, x é igual a 9 menos 2y. Pronto, então o z depende de y e x também. Então, se P de coordenadas x, y e z pertence a R, então eu digo para ele, ô P, tu tem que ser assim, P, ó. O x, o teu x tem que ser 9 menos 2 vezes a coordenada que está na segunda posição, que é o y. E o z tem que ser 3 menos ela. Ou seja, quem é a equação de S? Ela é assim, gente. Ó, vamos tentar separar ponto e vetor aqui direto. 9 em x, 0 em y e 3 em z, mais y vezes menos 2, 1 e menos 1. Pronto, então agora eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho ponto e tenho o vetor diretor. Quem é o vetor diretor de S? Tá aqui, ó, menos 2, 1, menos 1. Quem é o vetor diretor de R? Ó, gente, menos 2, 1, menos 1. O mesmo, menos 2, 1, menos 1. Logo, R é paralelo a S, não é isso, gente? Os Isso. vetores são iguais, então são paralelos, né? Então, fica em dúvida. Ou são coincidentes, ou são paralelas. Qual é o critério? Pega o ponto de uma e vê se está na outra. Vamos pegar um ponto? Pega ali, ó. Então, tome B. Aqui o ponto, gente, de S, ó. Igual a 9,03. Pertencente a S. Vamos verificar se P pertence a R. Então, ó, gente, 9,03. Volta para a equação de R, ó. XY, é a equação de R, né? XYZ, isso aqui é R. Igual a 1 menos 1 e 1 mais lambda vezes menos 2, 1 e menos 1. Essa foi a equação de R. Então, gente, ó, para que o B pertença a essa reta, o x tem que ser 9, o y 0 e o z 3. Bora ver se pertence? 9, 0, 3 é igual a... Ó, gente, me ajuda aqui, ó. 1 menos 2 lambda, ó. Segunda, menos 1 mais lambda. 1 menos lambda. Sistema de 3 equações. 1 menos 2 lambda é igual a 9, mas equações simples, tá? Rapidinho a gente resolve. Menos 1 mais lambda é igual a 0. 1 menos lambda é igual a 3. Da segunda, eu concluo que lambda é igual a 1, sim? Se lambda é 1, gente, substitui na segunda, terceira aqui, ó. 1 menos 1 é 3? Não, né? Então não serve. Não serve, ó. 1 menos 2 também não dá 9. Então não serve. Logo, B não pertence a R. Ele está em S, mas não está em R, e os vetores são paralelos. Assim, concluímos que a reta R é paralela à reta S. E aí a gente acaba. Tá, gente? Então,